Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso modernismo, a segunda fase do modernismo, no caso, especificamente ao romance de 30. Hoje nós sairemos um pouquinho da região Nordeste e vamos conhecer a obra de de Érico Veríssimo, que nasceu em 1905 e faleceu em 1975. Então, Érico Veríssimo, ele é da região sul, ele é do Rio Grande do Sul. E no início eu ia até confundir, na verdade ele é pai do Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor contemporâneo, que com certeza vocês já devem ter lido algumas de suas crônicas, né? Um escritor muito conhecido. Então, Érico Lopes Veríssimo, nascido em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 17 de dezembro de 1905. Ele era filho de uma família rica e tradicional, mas que perdeu tudo no começo do século. Então, devido a esse problema financeiro da família, o Érico Veríssimo não concluiu os estudos. Ele acabou tendo que interromper os estudos para trabalhar, para ajudar no sustento da família. Embora não tenha cursado a universidade, iniciou-se no jornalismo em 1930 e tornou-se professor de literatura nos Estados Unidos. Também dirigiu um dos departamentos culturais da Organização dos Estados Americanos. Experiência que registrou nos livros Gato Preto em Campo de Neve, Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto. Então, nessas duas obras vai estar registrada essa experiência vivida por Érico. Sua estreia na literatura ocorreu com Fantoches, que é uma coletânea de contos. O marco inicial de sua popularidade, entretanto, foi a publicação do romance Clarissa no ano seguinte. Então, o que o tornou conhecido, o que tornou mais popular, foi a publicação desse romance, né? No caso, o romance Clarissa. O autor tem sua obra dividida em 3 fases. A primeira inicia-se com a publicação de Clarissa, que foi em 1933, e que acaba sendo a primeira de uma série de romances, como Caminhos Cruzados, Música ao Longe, O Lugar ao Sol, Saga, e ele vai completar, vai fechar com Olhar e os Lírios do Campo, e o resto é silêncio. Aí eu dou destaque para o livro Olhar e os Lírios do Campo. É uma obra linda e que eu gosto muito. E que realmente o tornou muito conhecido, porque ela caiu no gosto das pessoas. Essa primeira fase do romancista caracteriza-se pelo registro do cotidiano da vida urbana de Porto Alegre, e pela apresentação de certos problemas morais, sociais e humanos decorrentes da vigência de valores degradados. São verdadeiros best-sellers, ou seja, obras de grande aceitação, obras que venderam bastante, inclusive sendo traduzidas para diversas línguas. Então, assim como Jorge Amado teve sua obra traduzida para muitas línguas e lidas em muitos países, o Érico Veríssimo também teve. A segunda fase do escritor corresponde ao Tempo e o Vento. Então, O Tempo e o Vento vai ser uma obra histórica, ou seja, é uma mistura de história e ficção. Essa obra ela vai justamente retratar a história desde a origem, do início da história lá do Rio Grande do Sul, que vai de 1745 até 1945, ou seja, são 200 anos de história do povo gaúcho. Pode-se reconhecer na obra do romancista ainda uma terceira fase, que é representada pelo prisioneiro, senhor embaixador, incidente em Antares. Caracteriza-se por uma postura mais universalista, mais crítica e de engajamento social. Então, essa terceira fase, ele já foi retratar mais a questão dos problemas sociais da época. Érico Veríssimo dedicou-se também à ficção didática. Aí nós vamos ter Viagem à Aurora do Mundo, Aventuras no Mundo da Higiene, e também foi destaque em sua obra a literatura infantil, ou seja, ele tem várias obras dedicadas ao público infantil. Inclusive, na época, ele idealizou e ele apresentava um programa de rádio voltado para esse público. O nome do programa era, inclusive o quê? Clube dos Três Porquinhos. Então,
as crianças adoravam. Aqui a obra que foi dada destaque foi Os Três Porquinhos Pobres, mas ele escreveu muitas obras, vários livros voltados para esse público. Além disso, ele escreveu obras de caráter memorialista. Como exemplo, nós temos o Solo de Clarineta. Então, são muitos os livros, são muitas as obras produzidas por Érico Veríssimo. Um grande destaque, nós vamos ver aí, é O Tempo e o Vento. Pelo que vocês estão vendo aí, nós temos vários volumes. Na verdade, O Tempo e o Vento, ele é uma trilogia, ou seja, são 3 livros, mas que cada livro ainda foi dividido, né? Porque é muito volumoso. Então, O Tempo e o Vento, ele é dividido em 3 partes: o continente, o retrato e o arquipélago. O continente é quando ele vai relatar o início lá da história, dessa formação do povo gaúcho. Ele é dividido em 2 volumes, né? Volume 1 e volume 2. O retrato também está dividido em 2 volumes. E o último, que é o arquipélago, distribuído em 3 volumes. O Tempo e o Vento, obra-prima de Érico Veríssimo, é constituída de 3 partes, como eu já disse: o continente, o retrato e o arquipélago. Nela é narrada a saga da formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, desde suas origens até o ano de 1945, né? Então, vai ser esses 200 anos de história do Rio Grande do Sul. O palco em que se dá o desenrolar dos fatos e das situações é a região de Santa Fé, onde o poder econômico e político local é disputado por 2 famílias, os Amaral e os Terra Cambará. O ponto de partida do desenvolvimento da intriga é a luta entre os federalistas e os republicanos. Em 1893, suporte das rivalidades entre as 2 famílias. Então, a gente vai ver esse grande conflito entre essas 2 famílias, que é os Amaral e os Terra Cambará. Então, O Tempo e o Vento, ele, na verdade, não é a obra toda, né? Mas o iníciozinho lá, apenas do primeiro livro, nós temos uma minissérie da Rede Globo. Você deve estar vendo aí, com atores famosos, né, bem conhecidos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho um trailer do Tempo e o Vento. Estava aqui justamente lembrando uma história de amor. Mas você me concede a honra, está lá. Dona Bibiana já tem pai. Vou ter um filho. Se meu pai e meu irmão descobrem, eles nos matam. Pensei que vós você não vinha mais. Não precisa dizer que tá grávida. Não precisa dizer mesmo. O que é que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fé já tem gente vadia que chega. Pro amor do nosso filho, Rodrigo. Tenha cuidado. Vou mostrar o que acontece se bate na cara do homem. Castelhano, tá ouvindo?
resto, o assunto aqui é particular. Tá grande, meu filho, não te disse? Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. Minha prenda. Saudade. Agora eu preciso esperar. E esperar foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Você está nos meus braços. Ainda é a mesma moça que laçou meu coração. Se outra obra que merece destaque, que eu particularmente adoro, é Olhai os Lírios do Campo. Então, Olhai os Lírios do Campo, ele vai contar a história de um jovem muito ambicioso, um jovem pobre, no caso Eugênio, mas que era muito ambicioso, ele não se contentava, ele era muito infeliz se sentindo pobre, e ele não se contentava com aquela situação. E ele queria muito formar-se em medicina, então, embora a família dele sendo muito humilde, inclusive o pai dele era alfaiate, ele conseguiu, o pai dele se sacrificava, a família dele se sacrificava para pagar os melhores colégios para ele, e ele realmente conseguiu se formar em medicina. Só que ele tinha vergonha da família. Tem muitas situações, ele passou por humilhações, mas quando a gente está lendo essa obra, em alguns momentos a gente se chateia com Eugênio, porque ele tinha vergonha do pai, ele se escondia, ele não queria que os colegas soubessem quem era o pai dele. Então, ele tinha essa necessidade, né? Ele era muito ambicioso. Então, ele forma-se em medicina e ele tinha uma grande amiga, que no caso era a Olívia. Essa amizade, na verdade, não era apenas amizade, existia um amor entre os dois. E Olívia era muito sensata, uma moça de bom coração, que ensinava muitas coisas a Eugênio. Só que, num certo momento, ela viajou. Enquanto ele odiava trabalhar em hospital, em atender pobres, né, ele odiava essa vida, ela não, ela já amava ajudar as pessoas. E ela acabou indo trabalhar numa espécie de uma aldeia, numa regiãozinha muito pobre. E ele ficou. Então, nesse período, ele se envolveu com Eunice. Eunice era uma filha de empresários, ou seja, era uma moça rica. E ele via em Eunice a oportunidade de ter um nome, de se tornar respeitado, de se tornar conhecido. Então, por isso, ele casa-se com Eunice. Só que ele não vai ser feliz. Embora tendo tudo, vivendo nesse meio social que ele tanto quis, ele vive infeliz. Ele vive se questionando sobre essas questões. Aí, depois de algum tempo, Olívia retorna, né, para o Rio Grande do Sul, retorna para Porto Alegre, no caso, e eles vão se reencontrar. Só que quando ela volta, ela vai estar doente. Inclusive, ela vai morrer. E eles tiveram, nessa relação que eles tiveram, embora ele nunca tenha assumido, ela teve uma filha, Ana Maria. E depois da morte de Olívia, o que ele resolve fazer, né? Depois da morte de Olívia, Eugênio, ele muda totalmente sua vida. Ele separa-se de Eunice e passa aí a cuidar da filha. Ele volta a trabalhar no hospital que ele odiava, né, porque ele não queria estar atendendo a população pobre, como ele falava, mas ele passa a ver a vida de forma diferente. E é a partir daí que ele vai vai passar por essa transformação. E é a partir daí que ele vai encontrar essa paz interior. Então, é uma história muito bonita e que, inclusive, Olhai os Lírios do Campo, ela foi inspirada em uma passagem bíblica, né? Especificamente no Sermão da Montanha, em que
O Sermão da Montanha, né, onde Cristo, não sei se vocês já viram essa passagem, ele fala aos seus apóstolos, em analogia, né, que a verdadeira felicidade está em cuidarmos das coisas simples e não nos preocuparmos com as coisas complexas. Então, esse livro ele é complexo, é recheado de belas reflexões. Inclusive, tem uma aqui. Precisamos, entretanto, dar sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Essas passagens no livro, elas eram muito ditas, essas falas eram da Olívia. Então, gente, mostrei um pouquinho sobre o Érico Veríssimo, dando destaque a essas duas obras, O Tempo e o Vento, e Olhar os Lírios do Campo. Vou deixar para vocês o link. Olhar os Lírios do Campo, ela foi novela, na década de 80, foi a novela da Globo, mas também tem um filme bem curto, meia hora, 30 e poucos minutos, que eu vou deixar o link para vocês assistirem. É uma história maravilhosa, então assistam. Então, por hoje é só, até a próxima. Tenham todos um bom dia e bons estudos.